Olá pessoal, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Muito sol, muita praia. E aí? Vamos ver aqui como é que tá a rodada? Rodada 6. Então a rodada 6 começou no sábado com Internacional 3-1 em cima do Juventus. Pessoal, o time que eu falo primeiro é o time que jogou em casa, tá? É sempre assim. Sempre o time que joga em casa se fala primeiro. Mirassol e Atlético Mineiro 2-2, Ceará e São Paulo 1-1, Sport e Fortaleza 0-0. O Sport é o último colocado no campeonato. E o Fortaleza tem um bom time, mas não teve um pênalti aí, eu não me lembro para quem foi agora, se foi para o Sport ou foi para o Fortaleza, que o juiz não deu. O Botafogo 2-0 em cima do Fluminense. Para mim, o Botafogo é um candidato forte para ganhar esse título esse ano. Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Talvez o Inter. O Flamengo 4-0 em cima do Corinthians, a maior goleada. Vitória e Grêmio 1-1. Palmeiras, jogando em casa, perdeu para o Bahia de 1-0. Cruzeiro 1-0 em cima do Vasco. Bragantino 2-1. Olha o Bragantino. Tá, já está entre os 4 já. Se não me engano, esse é o vice na lanterna, do campeonato. Bom, vamos lá. Aqui tem a tabela geral. Então a tabela geral do campeonato. Ó, são 114 pontos a serem disputados, tá? Aqui ó, já dá para ter uma visão, por exemplo, quem são os 6 primeiros colocados. Porque o time que eu coloquei de vermelho aí são os pontos perdidos. Então, por exemplo, o Palmeiras só tem 5, o Flamengo tem 4, o Bragantino tem 5. O Bragantino e Palmeiras estão com 5 pontos. Os dois estão aí disputando o segundo colocado, que por enquanto é do Palmeiras. O Flamengo é o líder, depois vem Palmeiras, Bragantino, o Cruzeiro está com 8, Fluminense com 8, o Cruzeiro ganha no saldo de gols também. Aí, vamos lá, ó, tem um é o Flamengo, 2 o Palmeiras, 3 o Bragantino, 4 o Cruzeiro, 5 o Fluminense. O sexto colocado é o Internacional, com 9 pontos perdidos. Só que ele está junto com o Bahia, mas também ganha no saldo de gols. Bahia e Internacional, gols marcados. O Internacional tem mais gol marcado do que o Bahia, então está na frente. Olhando os pontos ganhos, aqui, vamos entender esses pontos ganhos aqui. A faixa preta é a faixa do rebaixamento. Quem estiver dentro da faixa preta é time provavelmente rebaixado. Então, o Sport tem 2 pontos, o Santos tem 4 pontos, o Cruzeiro tem 5 pontos, então 3. Agora, o quarto time a ser rebaixado são 3, dos 3 pega 1. Então o Vitória tem 6, o Fortaleza tem 6 e o Atlético Mineiro tem 6. Pelo saldo de gols marcados, tá? O Atlético é o que tem menos gols marcados. Então o Atlético seria o quarto time a ser rebaixado. O cinza é os times que estão na Libertadores, na Sul-Americana. São 6 times que vão para a Sul-Americana. Então tem o Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, 4. Tem o São Paulo e o Vasco.
esses 6 iriam para a Sul-Americana se o campeonato terminasse hoje. E os times que iriam para a Libertadores são 6. Então é o Bragantino, o Cruzeiro, o Flamengo, o Fluminense, o Internacional e o Palmeiras. Sendo que o quinto e o sexto colocados, eles vão para pré-Libertadores. Somente 4 vai direto para a Libertadores. Bom, eu queria explicar esse caso da pré-Libertadores. Como é que funciona a pré-Libertadores? A pré-Libertadores, o time que ficar em quinto e sexto lugar vão ter que disputar essa vaga da Libertadores com times fora do país. Cada um vai jogar, vamos pegar um exemplo aí, o Fluminense e o Internacional. O Fluminense está em quinto e o Internacional está em sexto, tá? Então os dois times iriam primeiro, antes de ir para a Libertadores, eles vão disputar com 2 times fora do país. Se eles ganharem, são 2 times que eles têm que jogar. Se eles ganharem a ida e a volta desses 2 times, aí o Internacional, se ele ganhar a primeira partida, aí o que acontece? Aí ele vai disputar uma segunda partida, segundo time. Se ele ganhar desse segundo time, ele vai para a Libertadores. E se ele perder desse segundo time, ele vai para a Sul-Americana. Ele cai para a Sul-Americana, tá? Vamos lá. Se o Fluminense ele vai para pré-Libertadores, ele perder no primeiro time, lá fora do país, e depois vai ter que jogar aqui. Se ele perder, ele não disputa a Sul-Americana, tá? Ele já cai direto. Ele não disputa nem a Libertadores e nem a Sul-Americana. O time para ir para a Sul-Americana, ele tem que, os times que estão na pré-Libertadores, que ganhar do primeiro jogo, ele o primeiro time, ele vai disputar com o segundo time. Se ele passar do segundo time, ele vai para a Libertadores. E se eles perder do segundo time, ele vai para a Sul-Americana. Então a primeira rodada que os times jogarem da pré-Libertadores é eliminatório, tá? Se ele perder do primeiro jogo, o primeiro time, eles já estão fora direto, tanto da Libertadores como da Sul-Americana. E os times de azul é o time que estão na Libertadores, sendo que ainda tem o time campeão da Copa Brasil, tá? Campeão da Copa Brasil, se tiver entre os 6 primeiros, então chama o 7º colocado para pré-Libertadores. Então o 6º e o 7º time vão para pré-Libertadores e os outros 5 vão para Libertadores direto. A mesma coisa é na Sul-Americana, tá? Então a Sul-Americana pode ter 6 times, como pode ter 7 times, que se um time da pré-Libertadores perder no primeiro jogo, aí ele está fora direto. E o outro classifica para a Sul-Americana. E pode ter 8 times, se os 2 times que estão na pré-Libertadores passarem na primeira rodada e perderem na segunda rodada, tá? E pode ter também 9 times. Por quê? Porque se o campeão da Libertadores for brasileiro também, aí o que acontece? É o mesmo esquema da Copa Brasil, tá? Bom, é complicado um pouquinho, mas no final do campeonato vocês vão entender. A faixa verde, o time que passar da faixa verde, ele está fora da área de rebaixamento. A área de rebaixamento é até chegar na faixa verde, tá? Passou da faixa verde ou está na faixa verde, ele escapa do rebaixamento. Então, o time vão brigar aí, vamos supor, o Palmeiras, 13, vai fazendo 3. Aí quando chega bem aqui na faixa verde, se ele passar a faixa verde, ele está fora da área de rebaixamento, tá? Então, aqueles que não chegar aqui, tá em perigo de ser rebaixado. Existe possibilidade do time ser rebaixado com
45 pontos, essa faixa verde é 43. Pode ser, vai depender dos líderes. Se os líderes começarem a perder para os times que estão na parte de baixo da tabela, aí a pontuação é maior do que 43 pontos. Tá? Vai depender muito do andar do campeonato. A possibilidade é pequena, tá? Mas todo ano é nessa faixa, 42, 41, 43. Eu não me lembro nenhuma vez algum time ser rebaixado com 44. Bom, agora vamos para os pontos perdidos. Os pontos perdidos, ó, como eu já falei aqui, ó, então os times que estão com a linha vermelha aí, ou a cor vermelha, são os times que estão bem no campeonato, tá? Por exemplo, até os 9 pontos, já temos aí 7 times aí, ó. Ó, temos o Bahia, o Bragantino, o Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Aí temos 7 times, sendo que somente 6 vão para a Libertadores, tá? Então tem 2 times aí com 9 pontos perdidos, que é o Internacional e o Bahia, sendo que o Internacional tem uma melhor campanha do que o Bahia. Então o Bahia aí está em 7º lugar. O Bahia se classifica para a Libertadores se um campeão da Copa Brasil estiver entre os 6 melhores classificados, tá? E a próxima rodada, que é a rodada 7, que vai ser na sexta-feira, começa na sexta-feira, São Paulo e Fortaleza. Por que tem esses jogos na sexta-feira e não tem jogo na quarta? Porque quarta-feira são jogos da Sul-Americana e Libertadores. Então na quarta-feira muitos times aí vão jogar aí. Aí não tem jogos nesse dia. Aqui o São Paulo está jogando, São Paulo e Fortaleza está jogando na sexta-feira. Provavelmente esses 2 times aqui devem jogar, o São Paulo e o Fortaleza devem jogar na terça ou quarta-feira, tá? E o Ceará e Vitória é o próximo jogo. Aqui o Corinthians e Internacional, Fluminense e Sport, tudo no sábado. Bahia e Botafogo no sábado. No domingo temos Grêmio e Santos, ó, jogo difícil, viu? Vasco e Palmeiras, domingo. Cruzeiro e Flamengo, domingo. Bragantino e Mirassol, jogo paulista. Segunda-feira. E Juventude e Atlético Mineiro, segunda-feira. Então temos 2 jogos na segunda-feira, tá bom? Então, pessoal, termino a tabela desse jeito, mostrando o geral aqui, ó. Então o geral está desse jeito aqui, ó. Beleza? Vamos torcer aí para o seu time aí ter uma melhor sorte na próxima rodada. Tá bom? Falou, pessoal, boa semana a todos aí.